Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do EDM Talks. A gente sempre tenta trazer pessoas não do mercado para criar uma relação com o mercado. Hoje a gente não conseguiu fazer isso, mas é por um motivo excelente. A gente traz uma unanimidade, traz um cara que é fora da curva. Ele vem do marketing imobiliário, formado em marketing, se especializa muito no mercado imobiliário. Está mais de 15 anos no mercado imobiliário, arrumando soluções, trazendo venda, ajudando corretores, ajudando incorporadoras, fazendo essa cauda inteira, escrevendo livros. São 3 livros já lançados, sucesso de vendas, até trouxe 2 aqui, o terceiro não chegou porque está 100% esgotado, tá bom? Seja muito bem-vindo, Bruno Lessa. Obrigado pelo convite. Imagina, prazer é nosso ter você aqui. E aí, Brunão, quem que é o Bruno Lessa? Me conta. Eu não sei se resumi certo, sei lá que eu aprontei aqui, mas me conta quem é o Bruno Lessa. Resumiu, acho que você resumiu muito bem, falou uma boa parte da trajetória. Eu costumo me auto-intitular como o cara que menos entende de mercado imobiliário no Brasil. Eu venho de uma família de educadores e a gente tem uma sede infinita pelo conhecimento, então eu gosto sempre de achar que eu não entendo nada, porque isso me dá uma vontade muito grande de todos os dias aprender uma coisa nova. E são 15 anos de aprendizado contínuo. E graças a Deus, tudo que a gente vem aprendendo ao longo desses 15 anos, a gente vem também compartilhando e auxiliando incorporadoras, construtoras imobiliárias, corretores de imóveis e inclusive clientes finais em tudo aquilo que tange com relação ao imóvel. Bacana, Brunão. E vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho. O que o Bruno Lessa faz hoje? Bruno Lessa hoje ele é um empresário do setor imobiliário. Eu comecei há 15 anos atrás com uma atividade de marketing imobiliário. A partir daí eu criei uma agência de marketing imobiliário. A gente atende incorporadoras em lançamentos no Brasil inteiro. Eu também tenho uma frente educacional, uma empresa que concede treinamentos, cursos, palestras para corretores de imóveis e incorporadores. Também sou um profissional da área de tecnologia, a gente tem uma pegada tech muito forte, eu tenho um sistema de personalização que ajuda os incorporadores a executar a personalização de apartamento na planta. Também sou um pequeno incorporador, tenho as minhas obrinhas, tenho os meus investimentos e estou sempre aí, a todo momento, procurando coisa nova para empreender dentro desse mercado. Fala um pouquinho dos livros, Bruno, dos seus livros aí que você trouxe pra gente, cara. Eu acho que esses livros aí, para quem tá começando o mercado, ou para quem já tá há muito tempo, são quase bíblias, tá? Eu já tinha ouvido falar muito de um deles, ontem você falou dos outros. Eu acho que são apostilas ali do 01, 02. De você que tá entrando no mercado imobiliário, você que já tá, você que quer um horizonte novo, né, Bruno? Fala um pouquinho, o que seus livros abrangem ali? Bom, eu tenho 3 livros escritos aqui no Brasil e um livro escrito fora do Brasil, foi lançado para a América Latina como um todo, mas eu trouxe de presente aqui hoje para a turma da EBM, deixando a biblioteca da EBM à disposição dos corretores. 2 livros que eu considero que são essenciais. O marketing imobiliário, ele fala muito sobre a profissionalização do marketing. Durante muito tempo, as pessoas enxergaram o marketing como divulgação, como uma forma de você dar publicidade para um produto. Sendo que, na verdade, o marketing ele é o mercado acontecendo como um todo. Então, aqui a gente traz muitas técnicas para profissionalizar o marketing dentro das empresas e também no dia a dia dos corretores. Desde como que você define a sua verba, até como que você cria estratégias. E o marketing de relacionamento, basicamente, fala tudo aquilo que um corretor de imóveis, um profissional de vendas, deve fazer depois do momento que ele gera um lead. A partir do momento que ele tem o contato com o cliente, uma série de estratégias que ele pode utilizar para fazer com que isso se converta em mais negócio. Cara, o mais bacana, tudo que está escrito aqui não é eu acho. É tudo validado em cima de dados, né, Bruno? Eu acho Exato. que isso é o mais importante. Não é o que o Bruno acha. É o que ele colheu de dados durante todo esse tempo. E colher dados também, por colher não é algo difícil. Agora, você colher e interpretar, que mora a mágica, né? Exato. Então, a gente conversou um pouco, conversamos ontem. A maneira que ele colheu esses dados e apresentou num livro compacto, um livro fácil de ler, é impressionante. O nível de aprendizado que essas poucas páginas trazem, cara. Parabéns. Obrigado. E vamos tirar um pouquinho esse colete aí, esse crachá de Bruno Lessa, de escritor, de profissional de marketing imobiliário, de construtor, de consultor. E vamos colocar o crachá em você, ali o colete, né, de cliente. O que o Bruno Lessa, cliente hoje, está olhando o imóvel, esperaria? Essa pergunta é uma pergunta curiosa e até intrigante, porque nesse exato momento eu estou comprando um imóvel, tá? E muitas vezes... Coitado do corretor. Coitado mesmo, porque é uma negociação que está sendo difícil e eu pergunto muito, conduzindo, enfim,
com todo o conhecimento de mercado imobiliário que a gente tem, a gente Coitado. estressa bastante a negociação para que ela seja feita da melhor forma. Mas é muito interessante, porque mesmo com toda essa bagagem, digamos assim, de 15 anos de trabalho no mercado imobiliário, eu, como cliente, hoje, a primeira atitude que eu tive foi procurar um parceiro confiável para me assessorar nessa intermediação Era imobiliária. alguém que você já conhecia ou não? Especificamente para esse imóvel, não era alguém que eu conhecia, ele era um imóvel que estava numa imobiliária que eu não tinha relacionamento, já sabia da reputação, mas eu não tinha relacionamento, mas eu entrevistei bastante essa pessoa para entender que era a pessoa certa para me ajudar nesse processo. É um Por quê? corretor. É um corretor de imóveis, um corretor de imóveis. E está aí um conselho, jamais faça um negócio sem corretor de imóveis. O corretor de imóveis, muitas vezes, ele é muito subjugado, as pessoas enxergam ele como Marginalizado. intermediário, é uma profissão que às vezes é marginalizada, mas ele é um elo extremamente importante nessa corrente. Por quê? Porque ele ajuda a dar segurança para a negociação. Ele faz todo um trabalho de diligência do imóvel, entender, faz a mediação entre o vendedor e o comprador, ele te ajuda a levantar as documentações, ele te ajuda a economizar tempo naquela negociação para que você faça uma negociação segura. Nesse caso específico, é um imóvel de alto valor, é a maior compra que eu já fiz na minha vida e eu não posso errar nessa compra. Então é por isso que eu preciso da assessoria de um profissional. Acho que muitas vezes a gente subjuga o que o imóvel representa na vida. Exato. O dia que a gente, eu incorporador também, o corretor, entendeu o que o imóvel representa na vida do cliente, acho que ele é uma virada de chave importante, né? É muito importante. E o corretor de imóveis que tem essa capacidade de entender o que o cliente que está por trás, o que está motivando a compra desse cliente, é o corretor de imóveis que consegue ter uma excelência melhor nesse atendimento. Nesse caso, eu fui muito feliz porque a corretora que está me assessorando, ela entendeu exatamente o porquê que eu preciso desse imóvel e está garantindo que a venda seja feita da melhor forma. Especialmente se a gente está falando de um imóvel novo, por exemplo, é fundamental que seja um corretor que ele tenha toda uma bagagem e esteja muito comprometido com parceiros sérios, incorporadores sérios, construtores sérios, que estão vendendo esse imóvel, porque é isso que vai garantir a compra do cliente final para que ela seja bem feita. Primeiro passo, então, que você mais valorizou, o cara que mais entende, talvez o cara que mais entende de mercado imobiliário no Brasil, primeiro passo, confiança. Confiança, confiança. Você precisa construir... Você sentiu essa confiança na corretora, você... Exato. Se você tivesse o mínimo pé atrás ali, Eu não avançaria. não avançaria. Eu avançaria, exatamente. E muitas vezes fica até uma dica bacana, se tiver algum cliente ouvindo a gente, né? É que às vezes a gente vai procurar informação sobre o imóvel, o corretor está ali, atende, às vezes a gente não se sente muito feliz e depois vai com outro corretor. É muito importante para o cliente também construir uma relação com esse corretor de imóveis a partir da confiança. Entrevistar o corretor de imóveis, falar para ele quais são os seus objetivos de longo prazo para aquela compra, porque isso vai garantir uma negociação muito melhor. Quando você está vendendo um imóvel, logicamente você quer entender as dores, você quer entender o que passa ali, quais são as necessidades do cliente, o que ele precisa, o que ele não precisa, se a localização é importante, se piscina é importante ou não. A gente até contou um caso muito legal ontem sobre o cara estava falando de piscina, mas na verdade ele não queria saber de piscina, ele só queria um imóvel ao lado do hospital onde a filha estava internada, alguma coisa assim. Então piscina ou não, para ele não fazia diferença nenhuma. E é muito engraçado como relações de confiança entre corretores e clientes não nascem de perguntas sobre imóvel, né? Exatamente. Exatamente. Eu costumo muito dizer para os corretores que a gente tem a oportunidade de treinar, né? A primeira pergunta que um corretor de imóveis poderia fazer para um cliente no atendimento é: por que motivo você se interessou por esse imóvel? Porque a partir do momento que você tira o holofote do imóvel e coloca o holofote no cliente, você vai entender o que está por trás da motivação desse cliente e aí você vai saber pegar todos os diferenciais do produto que você tem para conduzir um atendimento que de fato vai ser um atendimento de excelência que vai resolver a necessidade desse cliente. Então isso é fundamental. E depois a gente, uma vez findada essa negociação, a gente manda rodar um contrato. E tem uma dor muito grande em engenharia IBM que eu vejo muita gente passar. Putz, cara, eu acho que é a pior coisa do mundo, porque você termina ali a negociação, tá ok, você pede os documentos para o cliente, você pede os documentos ali do imóvel, seja do incorporador, seja de uma revenda, o imóvel pronto, e o imóvel cai, a venda cai, a compra cai na hora da assinatura do contrato. O corretor, se não já fechou um buraco para trás com essa comissão que ele teria, ou ele já gastou num sonho futuro. Ele gastou essa comissão que ele não recebeu. Como nesse momento resgatar essa venda? Assim, quais são as dicas que você dá para aquele corretor que está perdendo ou perdeu uma venda na assinatura de contrato?
Essa é uma situação muito mais comum do que parece, né? A venda cair no momento da assinatura é muito comum. E a gente, como você comentou, né? Tudo que a gente faz é muito baseado em dados, informações, a gente mede tudo que a gente faz, a gente monitora todas as negociações e a gente consegue enxergar alguns padrões. E um dos padrões que a gente enxergou é que dentro dessa jornada de compra do cliente que está querendo comprar um imóvel, quando ele está nas fases finais dessa jornada, envolve muito a segurança ou a falta dela com relação àquilo que de fato ele está fazendo a aquisição. A gente precisa lembrar que muitas vezes para nós é um negócio, é uma venda, é uma transação comercial, mas para quem está na outra ponta, que é o cliente, é a maior compra que esse cara vai fazer na vida. Muito provavelmente é o produto de mais alto valor que ele já comprou. Ele tem toda a razão do mundo de estar inseguro. Exatamente. E nesse ponto, se a gente pressiona o cliente simplesmente pela negociação, pensando na venda, é onde muitas vezes a venda cai. E eu tenho que começar a me preparar preventivamente para que antes que esse momento chegue, eu começar a colocar confiança para que ele se sinta seguro daquilo que ele vai fazer. Trazer confiança antes que a insegurança apareça. É isso. Exato, exatamente. E para isso, você precisa conhecer muito bem esse cliente e ter uma relação de confiança com ele. Vou dar um exemplo clássico, de novo, o Bruno como cliente. Eu estou comprando uma casa porque eu estou no meu melhor momento profissional, acabei de ter mais um filho e o que mais me realiza hoje é ver a minha filha feliz, o meu filho feliz, a minha família feliz de uma forma geral. E eu quero uma casa num condomínio específico que é muito difícil de conseguir uma casa. Então, eu estou quase assinando um contrato. Quando eu estou com um pouco de insegurança para assinar esse contrato, a minha corretora vem e me lembra, é a única casa que está disponível nesse condomínio. E o que eu penso? É a felicidade da minha família que está naquele jogo. Não é só a transação comercial, o valor está alto, o juro está alto, o momento... É uma segurança, é a felicidade, é a estabilidade da minha família, é o local onde as minhas memórias vão ser construídas. E eu estou indo até o fim nessa negociação. Bruno, acho que às vezes a gente esquece de fazer isso aí, porque é o final de mês, o incorporador está pondo pressão. Se não é o incorporador que está pondo pressão, é o gerente que está pondo pressão. Ou é você mesmo, o corretor mesmo está se pressionando porque já fez um compromisso, um sonho com essa comissão. Ou ele está tentando tapar um buraco ali de trás, pagar uma parcela atrasada, alguma coisa que acontece, é normal, não tem. É igual você falou, muitas vezes a gente joga a pressão para lá, pensando só na comissão, né? Exato. E muitas vezes a gente vira pro cliente e faz aquele negócio errado, assim. Compra agora que amanhã a tabela vai mudar. Para você, se subir 5, 10 mil reais ou não nessa casa, muda zero. A insegurança às vezes não está em 5, 10 mil reais. Não está em 5, 10 mil reais. A insegurança talvez está uns 5 minutos a mais de trânsito que essa pessoa não quer pegar para ir trabalhar. Exato. Ou então ali tá difícil arrumar funcionário para trabalhar naquele setor, não sei se minha funcionária vai comigo. Exatamente, perfeito. A tabela virar 10 ou 15 mil reais no outro dia, Exatamente. não vai mudar nada na compra. Então, muitas vezes, a gente é meio doido, incorporador, gerência, a gente é meio sem noção mesmo do nível de pressão que a gente coloca e a gente tem essa meia culpa. Mas é não jogar para o cliente a mesma pressão. Eu acho que não transferir para o cliente a mesma pressão que a gente sente, seja internamente ou seja de fora, né? Agora, saindo um pouco da parte romântica e indo para a parte negócio, que afinal de contas, o nosso dia a dia ele é movido, a gente precisa da venda para poder ter também a nossa remuneração e o nosso sustento. A melhor maneira de lidar com isso e equalizar é tendo um processo comercial muito bem construído. Se você tem um processo comercial, uma régua de relacionamento com o cliente que você está atendendo e você consegue fazer isso de uma forma profissional, você sabe que a cada tantos dias, a cada movimento da negociação, você precisa falar para ele determinadas coisas específicas. É muito do que a gente treina os nossos corretores. Então, ele fazendo isso da maneira profissionalizada, ele consegue manter esse cliente sempre aquecido, seguro e caminhar até o final caindo menos vendas. Bacana, Bruno. Vou te fazer uma pergunta que eu fiz para o Guilherme Blumer, seu amigo, que estava com a gente ontem. A figura, né? Uma pergunta bem importante, eu acho que nessa jornada que a gente passa aí, tô 15 anos no mercado, eu entro, acho que em 2009 ali, sou um pouquinho mais novo que você, mas em 2015, 16 até 2019 ali, mais ou menos 4 anos ali, a gente vê o mercado ir para um lado, o corretor, criou-se a falácia de que o corretor, a maior mentira, a maior porcaria que já inventaram, era que o corretor não seria mais necessário. Porque o incorporador, o dono do imóvel geraria um lead, você faria um tour virtual, ele viria, tratou-se a compra do imóvel como se compra uma geladeira no Mercado Livre. A verdade é essa. E todo mundo pensava assim, acho que, inclusive eu, quando eu coloquei a camiseta ali de incorporador, pensando como incorporador, tomei um susto que isso não aconteceu e muito pelo contrário, a gente perdeu essa guerra. O corretor nunca foi tão importante
na jornada de compra. Como é que o Bruno Lessa vê a importância do corretor hoje e como é que você enxerga o corretor de hoje para daqui 5 anos? Bom, sobre essa previsão de que a profissão de corretor de imóveis vai acabar, né, a todo momento a gente vê algumas pesquisas, né, apontando que essa profissão vai desaparecer e esse dia acaba que nunca chega. E eu sempre costumo observar, sou muito orientado a dados, eu sempre gosto de observar. Geralmente essas pesquisas que começam a predizer que a profissão vai acabar, as opiniões são de profissionais de tecnologia, profissionais de tendências, às vezes pessoas do mercado imobiliário que muitas vezes repetem o que escutam, ou até de clientes que estão no processo de busca por um imóvel, nas fases iniciais dessa jornada. De todas essas pesquisas, eu não vi uma pesquisa crível com alguém que de fato comprou um imóvel. E se você for perguntar para a pessoa que comprou um imóvel, que assinou o contrato de um imóvel, que cumpriu toda essa jornada, e eu já fiz essa pesquisa, você vai ver que a profissão de corretor de imóveis ela é extremamente importante. Quanto mais a pessoa avança na jornada de compra, mais o corretor ele é necessário. E o que isso quer dizer para nós? Significa que a profissão não vai acabar e etc? Isso significa que a profissão ela precisa se ressignificar. O corretor de imóveis, hoje, ele é necessário muito mais, não para mostrar o produto, que isso as pessoas podem ver pela internet, mas Ela já chega com informações. Exato, mas muito mais para ser um consultor desse cliente no processo de aquisição. Eu costumo dizer que não se trata de vender, se trata de ajudar o cliente a comprar. E o corretor ele está se tornando cada vez mais um consultor para ser um facilitador para garantir que essa compra seja feita de uma forma segura. A tecnologia hoje ela faz muito mais sentido como um elo para empoderar o fator humano, que é o corretor de imóveis. Se a gente for pegar um paralelo com outra profissão, é só a gente ver, por exemplo, a medicina. Você iria para uma cirurgia sem um médico, somente com aparatos eletrônicos? Provavelmente não. Você iria para uma cirurgia sem nenhum aparato eletrônico, só um médico artesanalmente? Provavelmente não. Provavelmente não. Agora, Pensando não, de jeito nenhum. Agora, um médico profissional com vários aparatos eletrônicos e equipamentos de ponta, isso te deixaria um pouco mais seguro. Então, quanto mais a tecnologia vai avançando, e a gente vê isso em outras profissões, prestadoras de serviços especializados, a gente percebe que a tecnologia serve para quê? Para fazer com que o fator humano ele seja mais seguro, ele seja mais preciso, ele seja melhor. E na nossa profissão, eu acredito na mesma coisa. Cara, eu vou te falar assim, eu acho que ele se torna muito mais um interpretador de dores, né? Porque antigamente a gente oferecia o imóvel ali de várias maneiras e a gente passava o beabá para o cliente, que era ali, é um 2 dormitórios, 2 quartos aqui no setor Bueno, lá. Hoje ele já chega, as informações básicas ali, todo mundo já tem, né? Então você acha que o corretor de imóveis hoje, vou falar assim, o corretor que vai sumir é aquele que só entrega o básico. Exato, exatamente. Exatamente, não se admite mais, mas isso o próprio mercado já vai se encarregar de sanear e deixar somente os bons corretores. Não se admite mais um corretor demonstrador de imóveis. Esse corretor já morreu, ele já ficou para trás. O que a gente precisa cada vez mais é um corretor que realmente saiba utilizar os dados, interpretar a informação, complementar muitas vezes o trabalho que as incorporadoras fazem e principalmente prestar um serviço de excelência dentro da necessidade do cliente. O corretor que souber ser essa ponte, esse elo, com todo o apoio e ajuda da tecnologia, como que a tecnologia pode te ajudar? Ela pode te ajudar a demonstrar o imóvel de uma maneira melhor, ela pode te ajudar a ter uma precificação mais correta, ela pode te ajudar a ter um processo de aquisição digital muito mais fácil, ele pode te ajudar a aproximar as informações que você precisa. Agora, o apoio para que interpretar de que aquele imóvel é o imóvel certo dentro da sua necessidade, seja ela moradia, investimento, seja ela qual for, o profissional ele é extremamente importante. Amanhã, o Bruno Lessa desiste de tudo e vai abrir uma imobiliária chamada Bruno Lessa Imóveis. Como é que seria essa imobiliária? Olha, essa imobiliária, a primeira coisa que eu faria pensando em mercado, de fato, é se especializar no meu nicho, entender onde que, de fato, eu vou conseguir agregar valor para a comunidade imobiliária que eu vou atuar, cliente, vendedores e etc. Segundo ponto, eu construiria essa imobiliária 100% baseada no relacionamento. Por quê? Porque o imóvel, ele vem hoje, ele vem amanhã, ele vai amanhã. Agora, a necessidade do cliente, ela é frequente. Eu costumo dizer que a venda que você faz hoje, ela não começou hoje. Essa venda começou 1 ano atrás. A venda que você faz hoje, a necessidade do cliente já começou há muito tempo atrás.
Então, se eu tiver o relacionamento na minha essência, eu vou ter a todo momento pessoas que estão em diferentes momentos dessa jornada de compra. E caberá a mim, enquanto imobiliária, encontrar o imóvel certo para atender a necessidade dessa pessoa nesse momento. Eu construiria uma empresa totalmente baseada no relacionamento. A maneira mais rápida, mais barata e mais eficiente de vender um imóvel chama-se indicação. Exato. E muitas vezes a gente... Poxa, você chega na minha casa, meu ar-condicionado está funcionando muito bem. Você chega, pô, Marcelo, meu ar-condicionado está cheio de problema. Quem que arrumou o seu? Eu vou lá, pô, tem um cara que fez o meu aqui, ele vai, toma aqui ele. Eu te indiquei ele por um motivo apenas. Eu não vi anúncio dele, eu não vi nada disso. Ele não chegou na minha casa de BMW, ele não chegou fazendo vídeo, nem nada. Ele chegou lá, prestou um serviço de excelência, o mais rápido possível, dentro do prazo e dentro do custo que ele estimou, e foi embora. Esse cara vive de indicação o resto da vida. Como transferir isso para o mercado imobiliário? Como alimentar as indicações? Relacionamento. Complementando a resposta, né? Eu abriria uma empresa totalmente focada no relacionamento e relacionamento por conta do fator humano, que é essencial no mercado imobiliário, e em conjunto com o relacionamento com o mesmo peso, com tecnologia, para permitir que o relacionamento seja feito da melhor forma e principalmente orientado a dados, para a gente entender como que o comportamento de tudo que está acontecendo no nosso mercado, na sociedade de uma forma geral, possa fazer com que o relacionamento seja melhor feito com o apoio da tecnologia. Então, isso é o essencial. O básico muito bem feito, e o básico é se relacionar muito bem, ele é uma fonte inesgotável de novos negócios. O índice de recorrência no mercado imobiliário, ele não é tão alto porque as pessoas não compram tantos imóveis ao longo da vida, mas cada potencial cliente que você gera uma venda é um canal gerador de leads qualificados. As pessoas ficam, às vezes, botando expectativa na geração de leads só no Instagram, no Facebook, no portal imobiliário, e esquecem que o maior canal de gerador de leads qualificado se chama cliente comprador, que custa zero. No entorno dele você tem pessoas com a mesma renda compatível, interesses semelhantes, que estão ali gravitando com o mesmo momento de vida. Se às vezes uma pessoa está casando, os amigos estão todos casando. Se alguém que, poxa, está se desenvolvendo na carreira, geralmente os amigos estão nesse mesmo ponto. E é um canal gerador de leads qualificado. Eu fico imaginando assim que aí você começa a gerar um monte de hipótese na cabeça, você começa a viajar. Fala assim, poxa, eu vendi um imóvel para um casal que está comprando o primeiro imóvel que morava de aluguel. Provavelmente esse casal tem um monte de amigos da mesma idade, no mesmo ciclo, que também moram de aluguel. Que pela matemática da coisa, esses casais de amigos vão precisar comprar um imóvel também. Então, é infiltrar nisso, né? Chegar nisso. E as conexões são diversas, porque às vezes ele trabalha numa empresa, num cargo gerencial, os pares dele são gerentes que têm uma renda compatível. Então, a dificuldade que muitas vezes a gente tem de achar um lead qualificado na internet, a resposta está na nossa mão. E você estava dando um exemplo aqui. Poxa, a gente tem lá 10 imóveis à venda, ou então a sua imobiliária tem 10 imóveis no espelho. Você vendeu 5. Vendeu 5 bem e tal, não sei o quê. A maneira mais fácil de você vender os outros 5 não é ir atrás de clientes novos do zero. É você vir nesses 5 aqui e procurar pessoas para encaixar aqui embaixo, né? E isso custa zero. Isso é uma eficiência. E muitas vezes as pessoas se esquecem disso, né? Mas não é que se esquecem. Também eu acho que como o mercado imobiliário não é um mercado de renda recorrente, não é um mercado assalariado, não é isso? Você vive de picos e vales, né? Picos e vales. O básico se torna cada vez mais difícil. E não é tão complexo de fazer, Marcelo, porque eu costumo ver, por exemplo, grandes investimentos feitos em mídia social. Legal, isso é muito bacana, isso é importante e a gente precisa fazer. Mas às vezes, como você citou no exemplo da Páscoa, quando você surpreende o seu cliente e você manda para ele um brinde personalizado na Páscoa, um cliente comprador, esse cliente ele vai ficar feliz. O que a gente geralmente faz na rede social? A gente gosta de instagramar aquilo que foge da nossa rotina. Se aquilo foge da nossa rotina, esse cliente tirou uma foto e postou no Instagram dele, você está levando a sua marca para os 500 seguidores que ele tem na rede social, que são as pessoas que têm exatamente o fio. Você não chegaria. Você não chegaria. Ou que você precisaria gastar, às vezes, R$5.000 numa campanha de Instagram e que às vezes, com R$100 você conseguiu ter um resultado muito mais imediato. O nível máximo da utopia do mercado imobiliário, não sei se a gente chega nisso um dia. Você chega isso em lojas, acho que loja de varejo de luxo, esse tipo de coisa, você chega. Hoje, quando você compra um imóvel, a segunda coisa que você fala, cara, eu comprei um imóvel em frente à praça ali, em frente ao parque, da incorporadora tal. Isso é legal se a gente chegasse no nível,
Pô, cara, comprou um imóvel legal na incorporadora tal, lá do corretor tal, né? Eu acho que é o nível, a excelência do atendimento é a pessoa que te atendeu chegar nesse nível, né? Falar assim, pô, comprei em frente à praia da incorporadora tal, e você não vai acreditar. Cara, esse aqui foi o corretor tal que eu consigo. É o nível de excelência. Eu não sei se a gente consegue chegar nisso um dia, é uma utopia meio... Mas é o que a gente tem que buscar, né? Exatamente. Pô, a compra mais importante da vida dessa pessoa, ela te citou. Exato. Isso eu acho que é o nível máximo de autoridade. Exato. Exatamente. E é o que a gente tem que buscar, né? Pegando exemplos de outras marcas, né? iOS e Android, né? Sempre tem essa briga, né? Quem gosta de iOS, gosta de iOS, quem gosta de Android. São quase duas línguas, né? A gente brinca que quem tem o iOS tem o Android, ele é bilíngue, né? Mas não... E as pessoas geralmente, poxa, eu comprei um iPhone, eu defendo o iPhone. Eu vou provar para você por que o iPhone é melhor do que o Samsung e qualquer outro. Eu acho que isso é a fidelização, que é o santo graal, digamos assim, que é o grande objetivo que a gente precisa chegar. Eu acho que a única pessoa que talvez faça isso, que eu conheço, logicamente tem mais, aquele Ryan, né? O Ryan da Serra nos Estados Unidos. Eu não tenho dinheiro para ser atendido por ele, porque aqueles imóveis lá para mim são só no Instagram ali. Eu acho que é um negócio... Porque esse cara subiu o patamar de autoridade, eu não vi ninguém replicar para aqui ainda. Eu acho que as pessoas viram assim, estou sendo atendido pelo Ryan. Eu acho que isso... e não mais o contrário. Eu estou atendendo tal pessoa. Ele chegou num nível de autoridade, num nível de... O status não é você atendendo lá, é o contrário. É o contrário. Você ser atendido por ele. Não sei se a gente consegue mais uma vez isso, mas é o que a gente tem que buscar, né? E apesar de ser difícil, o próprio Ryan, eu acho que é um exemplo interessante, porque tem muitas lições muito simples que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, como, por exemplo, a constância, como, por exemplo, a disciplina, como, por exemplo, a frequência, né? Ele é um cara muito linear no sentido de se mantém fazendo aquilo, construindo uma marca. Ele é muito fiel à linha que ele conseguiu colocar como, enfim, que ele definiu como prioritária. Ele apresenta os imóveis sempre no ponto de vista, falando como que ele é o ideal para determinado tipo de cliente. Ele constrói a persona durante a apresentação do imóvel, ao invés de só falar tem 2 quartos, tem 50 metros. Ele vai construindo a persona que vai, de fato, abrigar. E isso, acho que são lições muito simples que podem ser aplicadas aqui para os nossos clientes. Cara, e você tem uma coisa que eu acho muito bacana, que é muito difícil ver no mercado, da intenção de comprar um imóvel até aquela venda final ali, a jornada é desse tamanho, e tem muitas coisas subjetivas acontecendo aqui. Mas só que quando você analisa um rol muito grande de coisas subjetivas, você cria um padrão. E você consegue, vendo padrões, vendo os dados, você consegue criar padrões. Qual que é a importância de seguir um processo na jornada de venda assim? Importantíssimo, né? Apesar de a prestação de serviços ela ser algo intangível, né? Não é algo que muitas vezes a gente consegue sentir, e isso às vezes dá a sensação para a gente que pode ser feito de qualquer jeito a todo momento, enquanto na verdade não. Eu acho que eu tenho muito isso de estudar outros mercados e eu gosto muito de trazer para o mercado imobiliário algumas referências de outras indústrias, de outros mercados. Uma delas é pegar alguma coisa muito mais orientada a processos industriais. Se você consegue colocar uma régua de relacionamento no seu processo de atendimento, as suas chances de conversão são maiores. Dá um exemplo ali, dá um exemplo mais... Vou dar um exemplo claro. Um cliente que chega para mim hoje, por exemplo, querendo um imóvel para investimento. O que eu preciso falar com esse cliente durante esse processo até ele finalizar essa aquisição? Eu costumo falar muito com os meus corretores, né? Você não vende, é o cliente que compra. A sua função é garantir que ele vai ter todas as informações necessárias para que ele possa decidir. Então, eu preciso ter um processo comercial onde, em determinados momentos, eu vou mandar para ele informações que nem sempre estão ligadas ao imóvel. Se é um imóvel para investimento, por exemplo, no setor Bueno, em Goiânia, eu preciso mandar para ele, em algum determinado momento, um estudo de mercado falando sobre aquele local, sobre a evolução daquele local. Oferta de aluguel, comportamento das pessoas, quais são os estabelecimentos comerciais, qual o fluxo de pessoas, enfim. Para cada classe de imóvel, para cada necessidade, vai existir uma série de informações que eu preciso passar, o momento da economia. E se eu tiver um processo comercial e eu garantir que o meu corretor passe por esse ponto, no final talvez esse cliente não compre comigo, mas eu garanti que ele teve todas as informações necessárias para entender que o meu produto de fato é o produto certo para atender a necessidade dele. Porque no final, se é um imóvel para investimento, ele não está comprando imóvel, ele está comprando rentabilidade, ele está comprando valorização, ele está comprando... reserva de valor. Reserva de valor.
Então, se eu entender o que motivou ele e garantir que ele vai ter todas as informações para tomar a decisão que vai dar para ele o que ele quer, a venda, a chance de fechar. E lá no final, por mais que ele não feche, porque não é o momento, aconteceu algo dessas partes subjetivas da compra do imóvel que a gente não tem controle algum, quando isso for resolvido, ele volta em você. Isso eu acho que é o mais importante, né? Exato. E até isso, né, falando de processo, né, eu tenho uma régua de relacionamento no meu atendimento. E se em determinado momento o cliente fala não quero, o que eu faço com ele? Hoje a maior parte dos corretores abandona o atendimento. Eu preciso ter um plano claro. Clientes que não fecharam por quê? Vou colocar esse cliente numa régua de relacionamento, vou continuar me relacionando com ele, mandando outros tipos de informação e conteúdo, construindo marca, para que quando ele estiver pronto para comprar, ele vai voltar em mim. A gente vive muito, cara. Eu também comecei como corretor lá atrás, eu também vivi a dor. Você até me mostrou essa carteirinha do... Você também, depois tirou o Cresce, né? É corretor também, né? E a gente vive uma ilusão, assim, a gente se auto-engana, a gente se auto-sabota. A gente está oferecendo um imóvel, a gente está oferecendo, dependendo do caminho da jornada, se ele avançou 10 passos, 30 passos, eu não sei. Esse cliente some, ele desaparece. Não por 60 dias, você descobre que ele comprou o mesmo imóvel, ou um imóvel parecido, com outro corretor. Aí você culpa o cliente. Pô, o cara é foda, o cara é sacana. Cliente... E a culpa não é do cliente. Ele compra de quem ele quiser. Se em algum momento ele comprou de outra pessoa algo que você também poderia oferecer, ou até o que você havia oferecido, a culpa é 100% sua. Algo você fez nesse atendimento que ficou falho. Ou você deixou de fazer algo, Exato. que eu acho que é o que muito mais acontece. E é uma conclusão assim muito óbvia, mas que infelizmente as pessoas ainda não enxergam muitas vezes, né? Quando às vezes eu pergunto nos meus treinamentos sobre processo de atendimento e fidelização, eu começo perguntando para os corretores: o que você vende, produto ou serviço? A maior parte deles responde que vende um produto que é o imóvel, sendo que na verdade o corretor ele é um prestador de serviços. O corretor, o próprio Código Civil, se for pegar a lei, fala, o corretor é um prestador de serviço, que é obrigado a prestar. O imposto dele é sobre serviço. É sobre serviço. O imposto que ele paga é sobre serviço, não é sobre produção. E esse serviço ele é prestado para quem? Para o cliente que está comprando. Porque se não tem a transação, ele não tem a venda. Então, ao mesmo tempo que também ele presta um serviço ou para a incorporadora ou para o proprietário que tem esse imóvel. Entender que a essência da profissão é a prestação de serviços já nos faz ter uma outra visão sobre o processo, que não é só divulgar características do imóvel. Sim, devo falar sobre o imóvel, mas eu preciso prestar um serviço de excelência. Se eu quero ser um bom corretor de imóveis, eu não tenho só que ter o melhor imóvel, eu preciso ser um ótimo prestador de serviço. Por que acontece? Eu acho que o corretor, ele não tem a chance de ser atendido por outro corretor. Quando ele vai comprar um imóvel, alguma coisa, ele mesmo faz a transação dele tudo direitinho. Se um dia alguém entregasse para ele a má experiência que às vezes ele oferece, ou que o mercado oferece, ele mudaria. Tem história muito boa. Acho que foi a TAM, na época do comandante Rolim, não vou me lembrar agora qual companhia que fez isso. Ela deu uma viagem de presente para todos os gerentes e diretores. E no meio dessa viagem o voo atrasou, o lanche foi servido frio. Sabe, todos aqueles perrengues que podem acontecer. A van que é para buscar quebrou. Chegou no hotel, os check-ins não estavam prontos. Chegaram nessa convenção e falaram assim, ó, pessoal, todos esses perrengues que aconteceram foram por querer. Para vocês verem o que seus clientes passam. Infelizmente o corretor não tem essa chance. Assim, infelizmente ele não tem... Ele já chega muito vacinado quando ele vai comprar um imóvel, ele mesmo compra o imóvel dele. Então, corretor, ou você corretor, gerente, ou seja lá quem for, que está no mercado imobiliário, preste atenção quando você recebe serviços muito ruins. Talvez você está... Não serviços muito ruins, porque serviços muito ruins você ainda reclama. Serviços que não mudam nada na sua vida, serviços indiferentes. Preste atenção que talvez você está sendo indiferente para o seu cliente. Talvez aquele serviço indiferente você está prestando não está vendo. Porque serviço ruim, o cara te xinga, ele gera algum gatilho de reclamação de alguma coisa que te exige mudar de rumo. Serviços indiferentes não. Serviço morno, né? E é por isso que eu falo, né, que por isso que eu respeito tanto um corretor de imóveis, por isso que eu acho que é uma profissão extremamente necessária e que nunca vai acabar, porque o corretor hoje, ele tem essa informação. Ele tem a informação de que o cliente precisa de fato. O cliente não precisa que ele fale só que o imóvel tem 3 quartos e 100 metros e 2 vagas na garagem. Ele precisa muitas vezes do corretor para traduzir muitas vezes as coisas que ele vê no dia a dia. Hoje a gente está num processo inflacionário, o imóvel é uma reserva de valor. A Selic subiu, a Selic baixou. O que isso representa de fato na vida de quem vai comprar imóvel? Fala, olha, você tem a oportunidade de comprar imóvel por esse motivo ou por aquele.
é de fato mostrar para o cliente o que é esse momento, o que é isso. Hoje, né, uma pergunta que eu recebo muito de clientes, de pessoas que estão querendo comprar imóvel. Está valendo a pena comprar imóvel em 2023? Está valendo a pena? Os juros estão altos, os imóveis estão caros, ainda vale a pena comprar imóvel? E a minha resposta é a mesma resposta que eu dou há uns 10 anos. Eu falei, olha, se você quer segurança, se você quer proteção de capital ao longo do tempo, se você quer, no futuro, um fluxo previsível de receita, a resposta é sim, vale a pena. Porque o imóvel não é só o imóvel é o que ele representa. E se ele vai te atender dentro da necessidade da sua vida e da sua família, vale a pena, desde que você tenha as condições para fazer essa aquisição. Acredito que esse é o papel do corretor. Mostrar para o cliente o que aquela compra vai representar para a necessidade dele. E não entender que a venda sou um eu contra você. Rebater afirmações não significa que eu estou contra você. Significa que a gente está no mesmo barco, talvez a gente está remando para lados opostos. É colocar todo no mesmo barco, remando na mesma direção, né? Exato. Eu acho que isso é o mais importante. A gente vê muito corretor, esse tipo de gente, entendendo o cliente, as objeções do cliente como um inimigo, como algo que machuca. Mas na verdade não é. Talvez você só tem que estar no barco dele, vocês remarem para o mesmo lado, vocês estão no mesmo barco. Ele vai ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, o incorporador vai ganhar dinheiro. Quando você colocar todo no mesmo barco olhando para o mesmo lado, essa venda acontece muito mais fácil do que a gente imagina, né? Bruno, eu acho que é legal demais. Vamos caminhando para o nosso finalzinho aí. É uma pergunta que eu sempre faço para todos quem está aqui na IBM Talk, sabe? Por que da IBM? Por que da IBM? Bom, eu sou filho de um empresário que criou a própria empresa. A empresa do meu pai tem 45 anos, veio muito de baixo. E quando eu resolvi criar minha empresa, eu trabalhei em diversas grandes companhias, trabalhei na Vale 2, Prestecisos para Fiat, Votorantim, enfim, trabalhei para muitas empresas grandes. E no dia que eu resolvi abrir a minha empresa, o conselho que o meu pai me deu foi: respeite as empresas que têm fundadores e família que estão no negócio e que têm lastro. Você vai, no dia a dia, se deparar com muita coisa legal, muita gente bacana, muita coisa que pode, às vezes, te passar uma imagem muito bacana e sedutora. Mas respeita de verdade as empresas que, na condução dela, estão as pessoas que criaram aquele negócio e que não precisam, mas hoje estão à frente desse negócio conduzindo. E desde então eu venho seguindo esse conselho do meu pai, especialmente no mercado imobiliário, que é muito formado por empresas familiares. Já tive diversas ofertas para trabalhar com empresas que captaram fundos de investimento, criaram marcas, foram muito sedutoras e que não foram muito para frente, mas as empresas que eu respeito de verdade são empresas como a IBM, que tem 40 anos de lastro e que você está falando com o dono e que ele está ali e que está comprometido com o negócio e, consequentemente, isso está representando a qualidade do produto que está sendo vendido. Eu acho que você viu lá no meeting, o Bruno ontem fez um meeting para House, o nosso, e hoje a gente faz um meeting para o mercado. Foi um meeting um pouquinho diferente, que estava quem fundou, eu estava lá. E você vê muita paixão nos olhos de quem está à frente da empresa, né? Acho que tem paixão, tem... Aquilo não é só uma maneira de ganhar dinheiro e seguir outro rumo. É um plano A e é o plano A. Não existe plano B, né? Não existe saída, não existe nada. Eu acho que essa é a maneira que a gente sempre tratou a IBM. Acho que muito do que a IBM representa hoje está em se aproximar de pessoas muito melhores que a gente. E você é um desses casos, tá, Bruno? Você sobe a nossa régua, sobe da maneira que a gente olha para o cliente de uma maneira impressionante, tá? Você traz algo que o mercado imobiliário não está acostumado, são dados para a ponta, para atendimento, para venda, para esse tipo de coisa, que até então eram coisas tidas como eu acho ou muito subjetivas. Parabéns, você está na vanguarda de ser no Brasil, são realmente no mercado imobiliário. A gente sabe que no varejo, na tecnologia, a parte de dados já está muito mais à frente, a gente deve estar uns 50 anos atrás das indústrias de tecnologia, uns 20 atrás do varejo, e você está nesse movimento que tá, cara, que eu acho que é um caminho sem volta, e você tá lá na frente de todo mundo, tá bom, cara? Obrigado. Parabéns aí, seja muito bem-vindo. A gente encerra nosso 4º episódio da IBM Talks, projeto que, mais uma vez, a gente está acreditando muito, depende de vocês assistirem, compartilharem, dar seu joinha aí no vídeo, tá bom?
Vamos fazer desse projeto algo que tem relevância para a IBM e, muito mais importante, relevância na sua vida aí do outro lado, seja um cliente IBM, colaborador IBM, ou você não tem nada a ver com a IBM, ou seja, não tem nada a ver com a IBM, não é do mercado imobiliário, mas acha que isso aqui de alguma maneira acende uma luzinha aí e é relevante, tá bom? E muito obrigado de coração. Vamos ter muitos desses aqui. Bruno, brigadão de novo. Obrigado. Parabéns aí pelo que vocês estão construindo. Tamo junto.